Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer o vídeo prometido de como fazer a rotação da câmera do nosso joguinho 3D. Então já deixa aquele like que ajuda bastante o canal e também comenta aí qualquer coisa, mesmo que seja um emoji que ajuda bastante o engajamento. E bora pro vídeo. Bom, aqui eu tô com o meu joguinho, então se você não acompanhou a série do jogo 3D, assiste aí. E se você também não viu o vídeo que eu fiz esse joypad da hora aqui, também assiste lá. E aí você pode continuar e acompanhar esse vídeo que o pessoal tem pedido bastante. Então vamos lá, vamos fazer a rotação da câmera. Eu tô aqui no meu modo player, olha aqui, bonitão. E aí vamos fazer o seguinte, lembra do gimbal? Na série do jogo eu falei que o gimbal seria tipo um eixo de rotação independente da câmera para o nosso jogador. Dentro da câmera tem o nosso menu 2D, que é o que a gente fez, e o pai disso tudo é o gimbal, né, que está aqui. Então vamos lá, vamos criar um script para ele. Vou criar aqui, bem fácil. Eu vou copiar e colar o código e explicar para vocês. Vou copiar e colar. Eu tirei esse código de um projeto aberto. Eu tenho um vídeo no canal, vou deixar o card aqui em cima, sobre exemplos legais da Godot. Se você não assistiu, assista também, é bem legal. E aí dentro desses projetos tem esse exemplo de código de um gimbal que funciona direitinho. Foi de lá que eu tirei a ideia. Então vamos lá. A gente não precisa desse câmera que eu vou apagar. A gente tem aqui a nossa sensibilidade do mouse, tá? Que é 0.2. É um export var, então eu vou salvar aqui. Se você clicar no Gimbal Inspector, tá aqui, ó, 0.2, certo? No OnReady, a gente vai colocar o top level igual a true. Lá na série do jogo 3D, a gente fez isso também, quando a gente foi fazer a parte de câmera, tá vendo? A gente mexeu pelo Inspector. Então pode deixar aqui, eu vou deixar esse top level igual a true no OnReady, só para garantir que vai estar no top level. E essa linha de código aqui é para esconder o pointer do mouse, então deixa ela aqui. E aí tem essa função chamada unhandle input event, é uma função do sistema, todos os nós, a maioria dos nós, eu acho que são todos, tem isso daqui, eu não sei. E essa função, ela nos dá todos os eventos que acontecem durante a vida do nosso jogo. Então a gente tem um evento como parâmetro. Então, assim como o process e o physics process, isso daqui vai ficar rolando direto. Ele vai ficar cuspindo, jogando coisas pra gente. Então a gente vai filtrar esse evento, que é um parâmetro, e vamos pegar aqui. Esse if vai fazer o quê? Vai pegar os eventos que são do tipo input mouse motion. Então tudo que for movimento do mouse vai estar aqui dentro desse if. Esse evento dentro do if é um movimento do mouse. Feito isso, a gente vai fazer essa conta. Rotation degrees é a rotação do nosso gimbal em graus. Então a rotação .x e rotação .y vai ser igual a essas contas aqui que a gente tem. Vamos aqui, a primeira linha é menos igual, então a gente vai ficar subtraindo o valor de rotation degrees.x do nosso evento .relative.y. É o y relativo dele. Isso multiplicado pela sensibilidade do mouse. Então a sensibilidade é sempre um coeficiente ali para suavizar ou acelerar o movimento. 0.2 é um valor bom para mim. Vocês ajustem aí a necessidade de vocês. E esse clamp aqui é para limitar o valor que a gente fez aqui. Então assim, a gente vai alterar o x, vai fazer essa conta e na linha seguinte a gente vai ver se esse valor dessa conta aqui, dessa subtração, for ou menor que menos 60, né, menos 61 para menos, ou maior que zero, ele vai cortar. Então a gente está limitando de 0 a menos 60 esse movimento aqui. Então primeiro faz a conta, depois dá um clamp. Limite. Para o y é bem parecido. A gente vai subtrair o valor do relative x. Tá? Então assim, tá certo, o x do nosso evento mexe no y da nossa rotação em graus aqui do gimbal, tá? Tá certo. Então é invertido mesmo. Então a conta é bem parecida, essa linha aqui e essa linha aqui. Esse wrap F é a mesma coisa. Ele vai fazer o clamp de uma float. Por que o cara fez isso? Não sei, mas é a mesma coisa. Então ele vai limitar a rotação do eixo Y em 0 a 360 graus, tá? Então é uma volta completa. Então a gente está limitando para não ficar girando que nem um peão maluco. Se você entendeu isso, essa é a parte mais difícil desse vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí que eu tento ajudar. Lembrando que o link do canal do Discord sempre está nas descrições do vídeo. É só entrar lá também. E se você salvar isso daqui e rodar, ele vai estar aqui e ó, tô mexendo o meu mouse e ele vai mexer direitinho aqui, ó, tá vendo? Tá funcionando. Bom, e aí tem um detalhe importante. A gente estava fazendo o jogo para mobile e eu não consigo mexer o jogador. Então,
Se a gente voltar no script do player aqui, ó, vamos descomentar isso aqui, Command K, comentar esse aqui e rodar e testar, né? Agora sim eu consigo mexer com WASD e pular com espaço. E aí o detalhe do gimbal é, ele permite que a gente mude a câmera e aperte o W e vá para frente de onde eu estou olhando. É ele que faz essa mecânica para a gente. Se a gente não estivesse usando o gimbal, a referência do jogo que a gente construiu seria para lá. Então eu aperto o W e vai para cá. Se eu não tivesse o gimbal, eu faria isso, apertaria W e o jogador ia para a minha direita agora. Seria a referência do jogo para frente. E como a gente está usando o gimbal, eu vou apertar W e ele vai para frente aqui. E isso vai se aplicar também no próximo vídeo, que eu vou fazer logo mais, sobre como fazer com um touch. E aí o jogo vai ficar 100% mobile. Então é isso, esse é o código, essa é a lógica. Eu fiz esse vídeo focado nisso daqui para vocês entenderem. No próximo vídeo a gente vai usar a mesma lógica para fazer o touch, então já encurta bastante a teoria. Fique ligado no canal para não perder também esse vídeo. Último recado, eu tenho livepix.gg, então se você quiser ajudar o canal e puder apoiar, não for atrapalhar, tem duas opções lá de doação e de se tornar um membro do canal, e aí vocês vão ter acesso a esse código aqui desse jogo completo e também dos próximos que eu vou fazendo e talvez até de outros que eu já fiz, tipo Flappy Bird. E é isso, muito obrigado e até a próxima.